Cristiana Beltrão. Prazer, Seja bem-vinda. Prazer Muito tá prazer, é um prazer ter você. Seja bem-vinda ao corner do Fórum Tutano. E eu fui apresentado para você, eu vou te chamar de Cris, porque Claro. já me apresentaram como Cris. Por favor. Né, uma carioca simpática, você é carioca Sou mesmo. carioca. Oh, da maravilha, Gema. tá lá na Gema. Inclusive a Cris é colunista de gastronomia, é isso mesmo? Da Veja Rio. Da Veja Rio. Ela tem só 24 anos de experiência na gastronomia, é isso mesmo, Cris? É um dedo duro de idade danado, né? Assim, é o primeiro restaurante que eu abri foi há 24 anos, depois abri outros 2. E você tem restaurante ainda ou não? Não, os restaurantes... Porque você agora está se dedicando a outros projetos que nós vamos falar sobre eles. Inclusive você tem o teu site crisbeltrão.com. Isso, que é justamente de turismo gastronômico, Isso. que é o nosso assunto aqui. Por isso que você veio participar do painel Comida é uma Viagem, o turismo gastronômico. A comida é uma viagem? Uma viagem, ela conta história. Eu tenho o hábito, que eu sempre gostei de comer e de viajar. Eu tenho o hábito de entender economia, tudo, história, através do estômago, né? Então, por exemplo, me lembro que eu fui para Malta e logo na chegada, a primeira coisa que eu provei foi um docinho seco. E aí você entende, a partir daquele docinho seco, toda a questão econômica de Malta, porque Malta é um dos países com maior densidade populacional, mas com menor índice de chuvas do mundo, um dos menores, um dos 10 menores. Então, assim, água é um ativo muito raro, então toda a cozinha é toda muito seca. Então eu acho que a comida conta a história da economia, da dificuldade das pessoas, né? Eles fazem dessalinização de água e tal. Então eu acho que para cada lugar que eu vou, eu aprendo porque as coisas são como são, sabe? A gastronomia fala muito sobre o lugar, porque justamente isso que você acabou de falar, ela está historicamente falando, né? Exatamente. Ela se formata a partir da realidade prática de cada lugar. Exato. Aí a gente vai ter exemplos da China, né, que passou por tantas coisas e tem uma gastronomia dos chineses lá que a gente sabe que está intimamente relacionado às guerras e, né, o Japão com as crises que já teve, que depois se reconstruiu, isso se reflete na gastronomia. E a questão religiosa também, né, isso. Que tem um impacto absurdo. Isso, e aí trazendo um pouco para cá a gastronomia inspirada na cultura dos tropeiros. Quantas técnicas que a gente aprendeu a partir disso, né? E é tão rico, né? Trazer essa história para cá, né? Isso, a própria feijoada, né? Uma das coisas que eu acho que eu vou falar aqui na nosso bate-papo é justamente como a gente, nos últimos 30 anos, a gente olhou muito para fora, né? E a gente não trabalhou bem os nossos ativos. E para o mundo a gente é muito interessante, só a gente que não acha, né? Então quando a gente não tem um apelo turístico, porque a gente ainda tem, a gente está repetindo modelos de quem ganhou o número 1 do mundo, né? A gente começou a fazer fermentado no Brasil, que ganhou o Noma lá, que é uma cozinha nórdica, que vivia com inverno longo, tinha que fazer fermentado para viver. Aí a gente vem aqui no Brasil e sai fazendo fermentado. Aí ganha o El Bulli, vamos fazer gelatinas, esferificações e tal. Então a gente está muito pautado ainda pelo que vem de fora, né? Sem falar na questão do produto, que não adianta eu querer imitar um molho de tomate espanhol, sendo que eu não tenho aquele tomate doce daquele jeito daquela região da Espanha. Exatamente. E assim vai, que aí a gente vai entrar no locavorismo, né? E sustentabilidade, que é o objetivo do meu instituto, agora meu xodó. Que você vai me contar, que é o Instituto Bazar. Isso. Conta do Instituto Bazar, por favor. O Instituto Bazar, na verdade, é uma continuação do trabalho do Bazar, que foram os meus restaurantes, e também da indústria Bazar, que não tinha conservantes, não tinha aditivos e só trabalhava produtos com brasilidade. É uma continuação desse trabalho de 24 anos, no sentido de promover Brasil,
promover a nossa riqueza gastronômica desde que ela seja de forma sustentável. Então o Instituto ele tem duas bases muito sólidas. Uma é a identidade daquele território, e território pode ser a Serra do Mar, pode ser o estado do Paraná, pode ser só a zona sul de Curitiba. O território é um conjunto de características únicas que define aquele pedacinho ali. Né? Exato. Então, o Instituto Bazar ele quer achar a identidade dos territórios e ver o que é mais sustentável dentro deles, porque isso é o futuro do turismo gastronômico. Ninguém vai querer mais consumir o que vem de longe. Não faz sentido mais no mundo, né, no mundo de população crescente e recursos cada vez mais escassos, a gente está buscando alimento de longe, está com uma pegada de carbono absurda e não reconhecer o nosso valor. A gente não viaja para comer mais uma versão de salada Caesar. Exato. Você está falando do que a gente começou a falar, que é, de repente eu posso oferecer um prato que justamente a digital do meu prato é o produto do entorno. Isso. Sem falar em fomentar a cultura local, o produtor local, as comunidades. Você pode fazer um trabalho, ainda que você não tenha uma preocupação social. Você comprando de perto, você conhecendo o produtor, você acaba tendo impacto econômico no seu entorno, você aumenta a riqueza de quem está à sua volta, você dá empregos ali na sua cidade, no seu município. É toda uma cadeia tão bacana e eu acho que esse é um momento perfeito para o Brasil acordar para o potencial absurdo de turismo gastronômico que a gente tem. Eu, nos últimos 6 meses, parecendo que eu estou contando vantagem, mas não é, porque é meu trabalho, mas nos últimos 6 meses eu viajei 6 países diferentes. Né? Nossa. Então eu tive no Uruguai, eu tive no México, eu tive na França, tive em Singapura, tive na Inglaterra e tive nos Estados Unidos. Então a minha vida é entender como esses países promovem os seus ativos gastronômicos, né? E aí a gente olha pra gente, a gente fala, gente, a gente está fazendo muita coisa errada, né? Não é tudo errado, mas muita coisa errada. Eu acho que aqui em Curitiba vocês são muito avançados em vários aspectos, né? Vocês têm uma catalogação de indicação geográfica importante. Bem importante. Super importante para a sustentabilidade. Sem dúvida. Porque quando você valoriza através de uma indicação geográfica, você fica prosa de comprar aquele produto que tem uma chancela importante. Uma chancela. Isso. Então eu acho que quando a cadeia entende isso, o importante agora é fazer o dono de restaurante, o dono do bar entender isso. Tem muita gente ainda achando que é bonito comprar o salmão chileno, entendeu? Então assim, em vez de comprar o peixe aqui da costa paranaense, é uma mudança de mentalidade que é lenta, é difícil e principalmente é economicamente impactante. Então o objetivo do Instituto é ajudar essas cadeias a se formarem com mais facilidade, baixar o custo de quem acha que sustentabilidade é caro, né? Existem muitos restaurantes sustentáveis no mundo, né? E para restaurante, assim, o CMV médio é de 35%. Aí você vai num restaurante sustentável em Lisboa, que o CMV médio é 12%. Então as pessoas acham que investir em sustentabilidade é caro, às vezes é o contrário. Então a gente só precisa educar. Você acha que lá eles estão, na verdade, eles estão adiante de nós porque eles já trabalham há mais tempo ou porque eles são mais eficientes mesmo? Não, eu acho que é uma coisa assim, esse caso específico desse restaurante em Portugal, eu acho que primeiro Portugal tem uma escala menor do que o Brasil, né? A gente tem uma escala continental, é muito difícil, a gente passou por um processo de industrialização para abastecer o país inteiro e agora desconstruir isso e montar essas pequenas cadeias regionais é um pouco difícil. Portugal tem uma escala menor, é mais fácil fazer esse trabalho. Mas esse restaurante específico em Lisboa é de um pessoal que veio de um restaurante que é referência na Inglaterra, que é o Silo, que é totalmente sustentável. Então, um restaurante que tem lixo zero, que não desperdiça nada, que só tem ingredientes locais, é todo redondinho e é mais eficiente economicamente. Então, a gente aqui ainda acha que sustentabilidade é frescura,
gente, putz, pelo amor de Deus, eu tô aqui pagando conta, hoje o liquidificador quebrou, o funcionário não veio, putz, tem Covid. Então não me fala de sustentabilidade, mas na verdade o objetivo do Instituto é ensinar para as pessoas que pode ser economicamente viável. Eu trabalhei 24 anos em restaurante. Eu trabalhei 24 anos em restaurante sendo sustentável, não nos 24 anos, mas desde 2006 sendo sustentável e com turismo. E o turismo representava para mim, às vezes, o nacional e o estrangeiro, mais de 60% da minha receita total. Então, quantos lugares tem isso, né? As pessoas se descobriu o seu potencial turístico e como o turista está valorizando cada vez mais isso que só acha aqui em Curitiba, todas essas IGs, não é só o prato típico, é toda a história do Paraná, toda a história dos imigrantes, toda a história linda que vocês têm. Né? É isso que a gente tem que contar. Inclusive, Cris, você viu que o Sebrae colocou um espaço ali do Origens Paraná? Ai, que legal, que são as IGs. Você precisa ver, precisa conhecer. Tem o queijo de Vitimarsum, que é uma das nossas IGs, tá aqui também no último standzinho na sequência. Eu já paquerei ele lá. E logo atrás, você não acredita, os queijos maravilhosos. E você, daí do outro lado é o espaço do Sebrae, inclusive com alguns produtores dos IGs estão ali conversando com as pessoas. Ai, que Super, legal. eu já te convido desde já para ir lá. Eu tomando a Mabel, Paty, estou tomando a iniciativa aqui a liberdade de convidar essa colega importantíssima. Você já conhece a Patrícia Albanese e a Mabel do Sebrae? Se elas estiverem aqui, você vai passar o dia aqui hoje? Eu passo o dia aqui aprendendo com vocês. Então, vem aqui, volte aqui depois para a gente ir juntos ali, faço questão de te apresentar. Cris, eu vou abrir agora o espaço dessa câmera para você me falar para nós, né? Falar para quem nos acompanha aqui, qual é a tua expectativa com o Fórum Tutano e como é que você enxerga esse movimento que a Tutano tá realizando aqui começa do Sul, mas que vai prosperando. Bom, em primeiro lugar, eu acho impressionante o trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho assim, até não é porque estou envolvida e fui convidada a falar no festival, mas eu estou humildemente me sentindo muito honrada de fazer parte de uma curadoria tão bacana, de gente que é de ponta nas áreas que está falando, né? Então, eu acho que só o fato de vocês terem conseguido unir um time desse já é prova da importância do festival, não só para Curitiba, mas para o Brasil, né? O trabalho que você faz de comunicação é um trabalho que não tem fronteira. Então, o que vocês estão promovendo e pregando aqui, tomara que o Brasil todo ouça e saiamos aí felizes. Vamos dissipar esse trabalho todo juntos, inclusive, porque o teu trabalho é incrível. Imagina, ela só é colunista da Veja, só viaja por aí falando de gastronomia e trazendo as experiências e ainda por cima está aqui defendendo o nosso produto. É um prazer. É um prazer e uma honra te receber. Tamo juntos. Obrigada, André. Obrigado você, Cris. Valeu. Foi muito legal. Valeu.